Rintaro se declara para Kaoruko, e foi tão repentino isso, que deixou ela sem reação, e envergonhada ao mesmo tempo. E hoje vamos ver esse resumo desse penúltimo episódio dessa temporada de Kaoru Hanawarin Tosaku, do Rintaro se declarando para Kaoruko, e foi lindo. E eu não fiz outros resumos porque eu não achei interessante, eu não tava com vontade de fazer, simplesmente por causa disso. Mas nesses outros episódios aí, aconteceu que o Rintaro percebeu que algo tava de errado com ele. Ele tava pensando demais na Kaoruko, não saía o rosto, a voz da Kaoruko na sua cabeça. Ele já sabia e descobriu que estava apaixonado pela Kaoruko desde aquele dia do seu primeiro encontro com a Kaoruko no aquário, assistindo o show de golfinhos junto com ela, graças àquela garotinha que se perdeu. E os dois, a Kaoruko e o Rintaro, ajudou ela a encontrar os seus pais. Durante esse tempo que conversou junto com o Rintaro, a garotinha fez o Rintaro perceber que estava gostando da Kaoruko. E apesar de ele não ter falado para os seus amigos, contado para os seus amigos que percebeu que estava gostando da Kaoruko, o Saku e a Ayato já estava suspeitando isso. Também apareceu o pai do Rintaro, que é parecido com ele, mas diferente do Rintaro, que ainda ele não é. O pai dele é tarado por bolos. É tão viciado que se perguntasse pra ele, olha, você prefere mais a sua esposa ou o bolo? Com certeza ele iria responder que eu prefiro o bolo. Ele fica 24 horas trabalhando e criando novas receitas e fazendo bolos. Mas mesmo sendo trabalhador, ele tirou um tempinho para ajudar e treinar o seu filho a fazer bolo. Tinha que ser, né? Algo relacionado com bolo. Porque o Rintaro estava querendo dar um bolo feito por ele mesmo para a Aguri no seu dia de aniversário. No final, após todo o esforço que ele teve praticando incansavelmente todos os dias junto com seu pai, o treinando, conseguiu entregar um bom bolo feito por ele para Kaoruko. E até a sua família depois elogiou e achou bem gostoso o bolo que o Rintaro fez com tanto carinho no dia do aniversário da Aguri. Depois de receber tantos elogios, tanto da sua família quanto da Kaoruko, ele ficou tão feliz que ficou até com vontade de fazer mais bolos e pediu para o seu pai treiná-lo e deixar trabalhar na confeitaria nos dias de folga durante as férias, quando ele não ia sair junto com seus amigos. Essas mudanças que o Rintaro tá tendo ultimamente com seus pensamentos, estando mais alegre, se divertindo mais, aproveitando a sua juventude, a sua vida escolar junto com seus amigos, até trouxe os seus amigos na sua casa, o que é bem raro e na verdade nunca aconteceu isso na vida dele. E até a mãe ficou tão impressionada que foi lá rapidinho, subiu para fazer um banquete para os seus amigos. Todos esses momentos felizes que tá acontecendo com o seu filho deixou os seus pais felizes também, pensando que é graças a Kaoruko e os seus amigos também. Antes de ir pro resumo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Rintaro e todos os seus amigos estavam indo pra praia. No caminho, quem tava mais se divertindo, pulando, era Kaoruko e Usami. Como sempre, a dupla que alegra o dia a dia dos outros. Apesar do grupo estarem se divertindo, Subaru, no entanto, parecia estar meio desanimada, sem muita vontade de estar lá, muito quieta. Quando a Kaoruko viu os outros olhando pro Donuts, comentou que a Subaru também gostava de donuts, mas a Subaru recusa rapidamente depois que perguntaram pra ela se queria comprar o doce, falando que fez de novo, ficando cabisbaixa, olhando de novo pro Donuts. No fundo, ela queria comprar e comer. A intenção de todos eles era comprar fogos de artifício, mas primeiro foram comprar comida, o que não pode faltar, né? A Kaoruko e o Usami só pensam em comida, principalmente a Kaoruko. Eles foram comprando 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanduíches, um atrás do outro. Só faltava levar a loja inteira. Subaru gosta de ver os outros se divertindo, mas toda vez que falam com ela, pensa se deveria estar lá junto, se poderia se divertir junto com eles, se não estaria os incomodando. Por isso que ela parece tão distante dos outros. Kaoruko percebe que ela tá preocupada com algo e pergunta pra ela o que estava acontecendo. Subaru conta como ela estava se sentindo em relação aos meninos, por talvez estarem incomodando a diversão deles. Criando coragem depois da conversa com a sua amiga, ela vai no mar junto com os meninos, chamando cada um deles, dizendo que estava ansiosa para o encontro de hoje, mas também estava com um peso no coração, revelando que desde criança ela não sabe muito bem lidar com os caras. É por isso que ela estava tentando evitar e manter o contato menos possível com os garotos, por causa do que aconteceu na sua infância. Mas depois que se envolveu com eles, a maneira como ela enxergava as coisas foram mudando pouco a pouco. Até hoje, ela ficava ansiosa e na dúvida se deveria estar ali.
mas realmente ela quer estar junto com eles e quer ser amiga deles agora. Saku joga água nela do nada, deixando os outros surpresos, confessando que ele não costuma estudar junto com pessoas que não considera próximas, nem nos lugares assim, saindo pra passear, pra dar um rolê. O familiardão, como sempre, fala: me explica de um jeito mais fácil, que até a criança pode entender. Saku, sem paciência, fala que já considera como amiga. Na verdade, todos eles, Ayato, Rintaro, o Sami, considera já faz um bom tempo já a Subaru como amiga. Saku muitas vezes pode ser um cara muito chato e frio, com respostas curtas e sendo grosso, na maioria das vezes. Mas não podemos negar, esse cara é muito gentil. Até comprou pra Subaru, porque sabia que ela tava querendo comer donuts. E deu pra ela depois, quando ouviu essa barriga roncando. Depois de se divertirem com seus foguinhos de artifício, foi tão rápido que acabou num instante, que o Sami até pediu pra comprar mais, como uma criança. Só faltava chorar. Ninguém esperava, ou pelo menos a gente, que a Subaru também estava se divertindo e queria soltar mais fogos de artifício, pedindo pra também comprar mais, porque ela queria se divertir mais um pouco. Os 4 então vão comprar mais fogos, enquanto Rintaro e Kaoruko ficam esperando por eles, cuidando dos seus pertences. Enquanto esperavam, Kaoruko dá a ideia de acender fogos que ainda restaram junto com Rintaro. E olha essa cena, olha esse reflexo dos dois. Que isso? É bonito, mas é estranho. Isso daí é areia, e não é chão de espelho. Como que tá refletindo? Se tivesse só sombra, tudo bem. Agora, tá refletindo eles. É muito estranho. Mas voltando aqui, deixou a cena mais bonita. É o que importa. Aproveitando, a Kaoruko agradece por ter ajudado e escutado a Subaru. A Subaru de antes nunca iria conseguir se abrir daquela forma pra eles. Isso deixou a Kaoruko feliz, notando que ela tá mais alegre ultimamente. Isso só aconteceu por causa do Rintaro. Depois que ela começou a conversar com ele, a Subaru mudou. Rintaro pensa que na verdade não foi ele, mas sim foi a Kaoruko. Foi tudo por causa da Kaoruko que começou isso. Desde aquele dia que conheceu a Kaoruko, graças a ela que fez o Rintaro mudar. A perceber as pessoas que estão ao seu redor, a notar eles, a se importar mais com os seus amigos e também a não querer desistir das coisas tão facilmente assim. Agradecendo tudo isso pra Aguri, Rintaro pensa que ele tá passando muito tempo ultimamente junto com a Kaoruko e tá se divertindo junto com ela. Mas ao mesmo tempo, sempre que esses momentos que ele passa junto com ela acabam, se sente solitário, falando. Ouvindo isso, Kaoruko pergunta então, para onde eles deveriam ir pro próximo encontro? Afinal, acabaram de começar as férias, e podem até mesmo fazer churrascos junto com todos, e até ir pro festival de verão, que aconteceria no final do mês. É mesmo muito triste que o dia já vai acabar, mas só tem que se divertir e curtir ao máximo esses momentos. Esse te amo é o mais aleatório que já ouvi, eu acho. Ainda o cara pede desculpas. Depois, não. Aí o cara não me ajuda. Rintaro, você já falou. Já tá feito. Não tem que pedir desculpas nenhuma. Você não tá errado. Mas a garota nem tava ligando. Ela nem escutou essa parte. Só aquela parte. Eu te amo. E deixou até ela envergonhada. Com certeza foi tão repentino. Ela nem tava esperando. Ninguém, na verdade. E bem nesse exato momento, e talvez a Kaoruko iria dar uma resposta pro Rintaro, chega o Sami gritando pra estragar. A Kaoruko tava tão surpresa e vermelha que nem tava se mexendo direito. Não saía do lugar. Tava paralisada. Depois de tudo isso, todo mundo foi pra casa. Rintaro descendo da estação e acabou se arrependendo de ter se confessado pra garota. Na verdade, ele nem sabia como que ele fez isso. Foi tão no impulso que ele nem pensou antes de falar. Mas agora não tem mais volta. Ele acabou falando, acabou se confessando pra garota. E é por isso que ele não pode fugir. Diferente de outros protagonistas, esse cara vai até o fim. Os outros protagonistas iriam falar no dia seguinte. Finge que nunca ouviu aquilo. Deixa pra lá. O Rintaro vai, pega o seu celular e liga pra resolver tudo isso com a Kaoruko. Esse episódio foi sensacional. Foi muito bonito. Fico muito feliz em estar acompanhando esse anime. Cada episódio que tá sendo lançado, de perceber que a qualidade não caiu. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E nesse episódio aqui, eles aproveitaram demais. Muito bem. Cara, outros animes também deveriam aprender com Kaoru Hana ou com esse estúdio Cloverworks. Eles colocaram a opening, mas durante o encerramento colocaram junto com algumas cenas. Fala dos personagens, dando uma certa continuidade após aquela confissão que o Rintaro fez para Kaoruko. Poderia muito bem ter acabado naquela parte, mas eles resolveram
continuar mais um pouco, colocando um encerramento baixinho, junto com algumas falas. E eu realmente gosto disso, porque, claro, isso ajuda a avançar um pouco mais a história, por mais que sejam alguns segundos a mais, uns minutos. Isso faz total diferença. E se cada episódio fosse assim, eles iriam avançar um pouco mais a história. E o que normalmente o anime adaptar 20, 30 capítulos em uma temporada, por exemplo, poderia estar adaptando mais alguns capítulos a mais. Só por causa de um encerramento, tirando o encerramento ou fazendo como aconteceu isso agora, colocando o encerramento num volume mais baixo, junto com algumas falas dos personagens, faz uma grande diferença. Porque todo mundo tá saco cheio de ouvir as openings e as endings. Por mais que sejam boas ou ruins, ninguém tá querendo ouvir. Já são 12 episódios colocando as mesmas músicas. Então, estendendo um pouco mais o episódio, colocando algumas cenas, tirando o encerramento, ou fazendo dessa mesma forma, conseguiria aproveitar mais e não acabando de um jeito estranho, como em alguns animes. Esse foi o resumo desse episódio de Kaoru Hanamari Tosaku. Fico por aqui. Se gostou desse resumo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e até o próximo vídeo.